é muito empolgante esperar por ela, não. E é uma terceira temporada que termina com 89 capítulos desnecessários, esticaram tanto a temporada, então assim, na HBO ela é conhecida como O Canto do Pássaro Felipe e Serena, mas pelos Zap Novelas ela é conhecida como a Escolhida, e temos o Ferit e a Seyran. Mas será que vale a pena esperar pela terceira temporada? Quando vai estrear? Quantos capítulos são? Vale realmente a pena? É uma terceira temporada inesquecível? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o final bem explicado sobre a novela O Canto do Pássaro, a Escolhida, não importa. É uma terceira temporada aí bem aguardada que a gente tá esperando, né? E vamos lá. Se você é novo aqui no Muchacha Disse, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa uma sugestão de vídeo também de alguma novela turca que você quer que eu comente aqui, o que eu acho sobre a minha opinião sobre essa novela. Deixa aqui nos comentários que em breve eu trago o seu vídeo aqui no canal. E vamos lá falar um pouco aí sobre essa terceira temporada de O Canto do Pássaro, a Escolhida. Confesso a vocês que eu prefiro mais a Escolhida, porque O Canto do Pássaro fica meio duvidoso. Por que O Canto do Pássaro? Mas daí eu tive uma análise de noveleira e talvez eu acho que é isso, O Canto do Pássaro, porque o pássaro está enjaulado, né? Tá ali preso naquela jaula, né? E a casa, né? A mansão, né? Dos Corran é assim, né? A pessoa entra ali e se sente presa. Mas vamos falar aí sobre a terceira temporada, tão aguardada terceira temporada, que a segunda temporada acaba como se fosse apenas um capítulo normal da segunda temporada, né? Termina ali, né, com uma discussão, uma conversa, né, de mãe e filha, né? Mãe e filhas, né? A Seyran, né? A Seyran, eu não sei se eu fico na Seyran, que é do Zap Novelas, ou se eu fico na Serena, da HBO. Vou tentar falar Serena, que é o que a gente mais conhece por ter sido dublado aqui no Brasil. Então tá uma conversa ali de mãe e as irmãs ali, né? Que é a Serena e a fura-olho da irmã dela, né, a Luna, né? E assim, gente, e assim termina, né, a segunda temporada, porque após a Serena ser sequestrada, né, pelaquela bruxa, daquela mulher horrorosa, né, que tem um passado ali, uma coisa inacabável ali, uma vingança, né, e com o atual marido dela, né, que ela casou, né, com seu Alice, né? Então essa mulher sequestra a Serena, aquelas cenas ali, tem vários capítulos, se eu não me engano é mais de 2 capítulos com a Serena sequestrada, enfim. Quando eles conseguem resgatar a Serena, eu vou pular essa parte porque eu acredito que muitos noveleiros viram quando ela é resgatada, a parte do sequestro e tal. Então assim, a série termina com o desfecho ali da Arlette, né, viúva, e se envolveu ali com o personal trainer, e ele coloca um vídeo deles dois no momento íntimo ali nas redes sociais, e o Felipe tá estressadíssimo ali com ela. Acaba nisso, é apenas um capítulo normal. E quando chega a terceira temporada, gente, eu sou uma noveleira desesperada, eu não aguentei esperar, fui caçar aí na tecnologia que a gente tem ao nosso favor e consegui achar um site onde tem a terceira temporada toda dublada, completa, e fui eu maratonar a terceira temporada totalmente empolgada em saber que eu tava maratonando dublada pelo português, porque na HBO Max é uma dublagem que foi feita, né, pela plataforma e tal. Já a dublagem que eu assisti em outro site da terceira temporada, que não tá disponível ainda na HBO Max, é a dublagem do Zap Novelas, né? Então eu assisti a dublagem da A Escolhida, né? Que pra mim é o melhor título. O Zap Novelas mandou bem nesse título. Então a terceira temporada começa, né, com a Seyran ali, vendo a família toda reunida, né? Ela falando que ama o Ferit, ela apaixonada, falando que tem que aproveitar a vida, e de repente ela tem uma queda de pressão ali, ela desmaia, e o Ferit sai correndo para poder aparar ela ali. Todo mundo fica desesperado ali na sala, vendo que ela desmaiou, e a boca de sacola da Suna grita falando que ela tá morrendo, que ela tá com uma doença, e ali você entra em desespero assistindo a terceira temporada, porque você pensa, poxa, se a primeira temporada possui 118 capítulos, a segunda temporada possui 105 capítulos,
Eu que sou noveleira, acredito você, se assistiu ou quando assistir, vai achar que a Serena vai morrer, né? Porque ela vai ter, no finalzinho ali, né, da primeira temporada, no primeiro capítulo da terceira temporada, vai mostrar alguns flashes de memória, né? Ela tem o diagnóstico que ela tem uma doença. Na segunda temporada já termina assim, que ela recebe uma ligação da doutora dela e ela fala que ela tem que ir no hospital e tal, e ela tem que tratar essa doença. Só que é uma coisa assim, não fala exatamente que tipo de doença é, mas é uma enfermidade. E se ela não curar, ela vai morrer. Então, quando inicia o primeiro capítulo da terceira temporada, mostra ela desmaiando ali, aí a boca de sacola da Suna abre o bocão, falando que ela tá doente e tal. E, de repente, ela mostra uma imagem dela num sonho, né, se afogando. Parece que ela tá se afogando, mas do nada parece que ela tá subindo, né, voltando pra margem, né, voltando, sair do fundo ali do mar. E ela tá num lugar maravilhoso e ela sai dali falando pensamentos positivos, que a vida tem que continuar e tal, e você fica, legal, ela se curou, aconteceu alguma coisa de bom, ela se curou. E de repente, quando a Serena sai daquela praia linda, maravilhosa, com um maiô bonito, né? Ela tá com o cabelo cortado, o cabelo curto. De repente me aparece uma mão estendendo para eu penso. Então o Feritte está ali com ela aproveitando, né? Férias. E de repente me sai um candango da areia dando as mãos pra Serena. E eu fiquei chocada vendo aquele esquisito ali parado, né? O novo namorado dela. Mas quando eu assisti, né? Eu tava com esperança que talvez quando a novela foi exibida, né, na Turquia, o Feritte estava doente ou tinha um compromisso e colocaram aquele ator ali para poder, né, dar continuidade à série. Depois o Feritte voltava, mas não. O capítulo da terceira temporada inicia, né, ela num lugar bonito, né, ela tá em outra cidade, morando com o namorado dela e a Suna, que tá também num relacionamento sério, né, tá noiva do Abidin, que na versão do Zap Novelas é Abidin, né? Mas na HBO é Afonso. Então eles vão se casar, então eles vão voltar para Istambul para poder levar o convite para a mãe dela. E o Afonso, né, o Abidin, o Afonso vai levar o convite pro Feritte. Então assim, mostra que passaram-se 2 anos e ela se separou do Feritte, pediu divórcio. Então eles voltam para Istambul para poder a Seyran ver a mãe, né, e preparar, né, o casamento da irmã. Então assim, aí vai mostrando pedaços, né, depois mostra o Feritte com uma outra pessoa, com a sem graça, azinha lá de Irã, sei lá, que bosta é aquilo ali. Gente, a terceira temporada, só decepção. Eu não gostei da terceira temporada porque inventaram muitas coisas, na minha humilde opinião de noveleira, inventaram muitas coisas e ficou uma terceira temporada cansativa. Uma terceira temporada com muita invenção de coisas desnecessário. Eu acho que se pelo menos fizesse uma terceira temporada com apenas 30 capítulos ou 50 capítulos seria legal, mas uma terceira temporada, 89 capítulos de invenção de história, nada a ver. Porque assim, nesses 89 capítulos, mostra que ela vai voltar para ele, depois ela larga ele e eles se separam. E a Seyran chega numa fase que ela tá empoderada, ela conseguiu estudar, beleza, tudo bem, aí ok. Só que aí depois ela começa a soltar os podres da família do Felipe, né? Começa a soltar tudo que ela passou na mansão, né? As humilhações, as coisas ruins que aconteceu para ela. E tem uma cena bem assim, impactante, quando ela vai dar uma entrevista, né? Falando mal tudo que ela viveu na família Corran, que ela não podia abrir a boca, tinha sempre que estar mostrando que ela era uma mulher bem sucedida, feliz, sendo parte da família Corran. Então ela chega ali, explana tudo, mas quando ela chega nessa TV, né, para poder falar essa entrevista ali, ela tá tendo respaldo da mãe do Feritte, que ela tá ajudando ela nessa fase da trama de explanar mesmo quem é a família Corran. Então quando ela fala mal de todo mundo ali, fala como é que foi o casamento dela, que ela foi obrigada a casar, que ela não queria casar, que o Feritte simplesmente escolheu ela, que eles iam casar a irmã dela com ele.
O Ferit chega, faz um escândalo, com razão também, né? Faz um escândalo e ele fala que nunca mais vai querer saber dela. Gente, é uma loucura. E todo mundo da família Corran fica contra ela. Aí ela passa a morar um pouco, né? Um tempo com a mãe do Felipe. Então, assim, e ele tá envolvido com essa tal de Jirá e essa Zinha sem graça, que acaba se apegando, se apaixonando, vira um grude, né? Porque, assim, quando a Seyran volta pra vida do Ferit, não voltar com ele, mas volta, tá presente ali, tá vivendo em Istambul, ele começa a ficar balançado, porque ele ama ela. E quando vai chegando na reta final da terceira temporada, pra acelerar aqui, um pouco os detalhes dos acontecimentos, você começa a entender o que aconteceu, que doença ela teve, por que que ela fez isso, por que que ela se separou do Ferit. Aí bem já na reta final vai mostrando que ela tava com essa doença e você entende que é um câncer, mas você não explica. O ruim das novelas turcas, que tem determinadas cenas que você fica sem entender o que aconteceu com aquele personagem, porque saiu aquele desfecho. Mas se você assistiu e você entendeu qual doença que a Seyran tinha, comenta aqui embaixo pra gente poder saber. E mostra ali que ela teve essa doença e o Ferit ia no hospital sempre ver ela, mas ela não queria que ele visse, ela não queria ter mais contato com ele, queria deixar ele embora para ele viver a vida dela, a vida dele, porque ela não sabia se ela ia viver. Então esse tempo que ela estava internada nessa clínica de reabilitação, para poder se curar ali, né, ela conheceu esse candango Senan, né, que ele também estava com a mesma doença dela, eles começam a ter uma amizade ali, né? Então, quando ela sai curada desse hospital, o Ferit já fez a vida dele, que ele largou ela porque ela não queria nada com ele, que ela fica naquela. Toda vez que ele vai visitar ela no hospital, a Suna manda ele embora, falando que ela não quer mais nada com ele e tal e tal. Destruiu o coração do Ferit. Então, ele foi viver a vida dele. Então, quando ela se recupera, ela vai para outra cidade. Enfim, então ali começam os conflitos, que ele vê que ela tá feliz, aparentemente, né? E o primeiro encontro impactante da terceira temporada é o primeiro encontro que eles se vê depois de 2 anos, né? Sem se ver, separados, divorciados. É no casamento da Luna, né? Com o Afonso, né? Um casamento muito bonito, mas o Ferit, o Afonso vai entregar o convite de casamento, eles têm uma briguinha ali, porque o Afonso foi embora e nunca mais se falou com o Ferit, não quer ir no casamento, sabe que o novo chefe dele é o Senan. E resumindo, quando ele tá lá no casamento, a Seyran acaba tendo que buscar alguma coisa no carro e ela bate de frente com o Ferit. É aquela cena impactante, porque eles estão separados há muito tempo. Gente, a terceira temporada, na minha humilde opinião, é péssima, é horrível. Eu não gostei da terceira temporada de O Canto do Pássaro, a Escolhida, enfim. Ainda bem que eu não fiquei esperando a HBO colocar aí a terceira temporada, que não tem nem previsão de quando vai chegar, porque, se não me engano, nesse ano de 2025, chegou a segunda temporada em abril pela plataforma da HBO Max. Lá na Turquia é a terceira temporada e última, que não vai ter quarta temporada, ainda bem. Ela estreou na Turquia, né? No país de origem, né, em setembro de 2024. E como aqui no Brasil chegou em abril de 2025, não sabemos se ainda esse ano possa ser que vem. Eu acho meio difícil. Do jeito que as plataformas de streaming daqui do Brasil são muito chatinhas com relação à primeira temporada, ou segunda, ou terceira, demora tanto para vir, acredito que possa vir daqui a um ano, ou em abril, ou no início do ano de 2026, não sabemos ainda. Mas eu já te adianto logo que não é uma terceira temporada. E tem muitos conflitos que vai acontecendo e fica uma série meio chata. Ela decide voltar para ele e aí ele já tá apegado com essa Jirá aí. Aí depois acontece que esse Senan vai ficar obcecado por ela, vai tentar matar a Seyran, vai envenenar ela, e os dois vai estar ali já nas últimas já, e ele deixa uma carta, né, uma carta suí pra família, né, e o Ferit consegue chegar naquele lugar isolado, consegue salvar a Seyran e leva ela pro hospital, e quando ela acorda do hospital, ela vê que ela ama ele, ela quer viver com ele, mas aí ele já tá lá enrolado, né, com a Jirá lá,
e ele vai noivar com essa menina, essa chata dessa mulher aí, que vai ficar um grude, porque ele sabe do passado, da história que a Seyran e o Ferit tiveram, né? A Serena e o Felipe tiveram, então ela não vai querer perder ele, né? Então, assim, a Seyran vai voltar a morar na casa, né? Dos Corran por N motivos, e ali ela vai querer voltar com o Ferit, mas ele vai estar envolvido com essa menina, vai estar namorando com ela, vai noivar com ela, e essa menina vai fazer a mesma coisa que teve na segunda temporada ou primeira da Paula, né, ficar morando na casa grávida, só que essa Jirah não vai ficar grávida, mas a Seyran vai voltar a morar na casa dos Corran, porque a tia dela é a dona da mansão também, né? Aí a Sadirah vai fazer vai tentar, vai se acidentar lá e falar que foi o Senan que atacou ela e vai morar lá na casa, e o Ferit vai ficar balançado, porque a noiva dele tá morando ali, mas ele ama a Seyran. É uma confusão totalmente desnecessária, sem graça, e depois ele consegue se desfazer dessa Jirah aí, e depois vai ter outras cenas, outros acontecimentos que vai desviar o foco, né, dessa Jirah que quer porque quer o Ferit, e depois consegue prender o Senan. Aí depois aparece uma outra história na trama, né, que o Abidin, que é o Afonso vai ficar com ódio, vai descobrir que ele é parente do Ferit, que ele é sobrinho ali do senhor Alice. Então, assim, aí o Abidin, o Afonso vai querer se vingar da família, e a Suna já não vai querer mais ele. E o mais irritante da terceira temporada é que a mãe, né, a irmã da Efacate, vou falando os nomes turcos que eu fiquei muito vendo pelos Zap Novelas. Então a Efacate, né, tem uma irmã que lê a mão, lê o futuro, o passado. Então a Efacate começa a falar pra irmã, né, colocar coisas na cabeça da tapada da Suna, né, da Luna. E ela começa a falar que ela pode mudar o futuro, mudar a vida dela, que o que ela perdeu no passado ela pode voltar a ter agora. E ela começa a botar na cabeça, aquela boboca começa a botar na cabeça que ela quer o Ferit, que ela está apaixonada por ele. Aí volta tudo o que aconteceu na primeira temporada, que ela queria casar com ele, mas o Ferit escolheu a irmã dela. Gente, é uma palhaçada danada. E vai ter um momento ali da terceira temporada que vai acontecer que o Ferit vai dar um molezinho lá, e o avô dele vai meio que expulsar ele de casa, ele vai ficar meio rebelde, e ele vai pra casa, uma casa que ele tem isolada da cidade, vai beber, né? E a Luna vai ajudar ele, que acho que ele tá no restaurante bêbado, eles ligam pra Luna e ela vai lá ajudar e leva ele pra casa e tenta conversar com ele. Eles começam a conversar ali, falar do passado, e a Luna me começa a falar que ela sonhou em casar com ele um dia, que a infância dela era isso e aquilo, aquela coisa. Aí ela começa a falar, será que se naquele dia eu não entornasse a bandeja de café, será que a gente estaria junto? Que eu sonhava em casar com você, que você era meu mundo. E o Ferit me dá um beijo na Luna. Gente, eu fiquei assim, não acredito no que eu tô vendo. Então, quando ele dá um beijo nela, ela corresponde o beijo e mostra uma cena deles tirando a roupa de cima. Eu fiquei, não, peraí, estragaram tudo. E aí a Seyran chega na casa, bate, mas ela não vê nada. Aí a Luna vai embora no táxi, apavorada, e você entende, será que eles fizeram alguma coisa? E o Ferit começa a fazer ignorância com a Seyran, e você pensa, gente, o que eles fizeram nessa terceira temporada? E aí vai ficar até o final da temporada praticamente a Luna com aquilo na cabeça, aconteceu alguma coisa, ele me ama, ele me quer, e o Ferit tentando escapar dela, e a Seyran tá ali querendo voltar pro Ferit. É uma confusão desnecessária. Eu acho que eles estragaram a terceira temporada em colocar na cabeça da Luna que ela poderia ter uma chance com ele. Ela começa a ameaçar o Ferit quando ele tá sozinho na cozinha, que aquilo que aconteceu não é coisa da cabeça dela, que eles têm que conversar sobre isso. E depois o Abidin descobre que tem uma mãe, e essa mãe volta, quer fazer vingança, e o Afonso quer fazer vingança também. Olha, é uma porcaria a terceira temporada, não gostei, mas eu quero que você que já assistiu, deixa aqui nos comentários para me ler sua opinião, para poder eu saber se tem outros noveleiros que concordam comigo, que eles estragaram a terceira temporada. E assim, a novela acaba tão sem graça, eu não gostei do final. Mostra ali que a Seyran, a Serena, né, não pode ter filhos, ela
a doença dela deixou ela impossibilitada, se ela tiver o filho ela pode morrer, mas aí ela acaba engravidando, mas ela não morre, tem uma menina, e aí depois mostra que eles adotam o menino. E assim, o final, minutos finais da novela, se passaram 20 anos, mas não mostra o Ferit, não mostra não mostra o Felipe, não mostra a Serena, só mostra os filhos dele já grande, né? A filha da Luna com o Afonso grande, né? Adulta já. E a filha da Serena com o Felipe e o filho que eles adotaram. Os três saindo da casa ali, fechando a mansão e mostrando, falando, né? Que é uma cena assim deles trancando a mansão, como se eles fossem vender a mansão Corran. E mostra ela falando, ai, minha mãe, a filha da Serena e do Felipe, ai, minha mãe fazia isso, não sei o que, não sei o que, essa mansão, não sei o que, não sei o que. E sai e mostra eles se despedindo da mansão e mostra todos os integrantes da casa, todo mundo lá, mas só os filhos, né, a nova geração, né, olhando pra trás e vendo eles, como se fosse um fantasma, vamos dizer assim. Olha, terceira temporada péssima, não gostei. Então, se você tá esperando assistir a terceira temporada, aí roendo as unhas, dá muito empolgante esperar por ela, não. E é uma terceira temporada que termina com 89 capítulos desnecessários, esticaram tanto a temporada. Então, assim, eu me iludi muito com essa novela. Eu queria tanto ver O Canto do Pássaro, né? Escolhida, né? Era uma novela assim que tem uma capa chamativa. A primeira temporada é boa, a segunda, mas a terceira só inventaram moda. Então deixa aqui nos comentários se você curtiu a terceira temporada, se você já assistiu, se você não assistiu, quer assistir, deixa um comentário aqui embaixo que eu falo pra você onde você pode assistir essa novela toda completa, a terceira temporada. Até o próximo vídeo.